Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e nessa videoaula vamos dar continuidade ao nosso desafio 60 materiais em 60 dias, onde nós estamos aprendendo a configurar um material por dia utilizando o V-Ray 3.4. E na aula de hoje nós vamos configurar o material de lona utilizado como material reciclado para poder revestir móveis. Eu vou abrir o Google Imagens. Nós vamos pesquisar aqui de uma forma bem prática lona sofá, para que a gente possa ver os objetos, não apenas o material. A minha ideia aqui é entender qual é a sua aplicação e como é que nós vamos configurar essas propriedades. Eu vou abrir essa primeira cena para a gente poder ter uma ideia geral do material. Como percebemos, esse material, que é um material de tecido, ele tem uma propriedade follow, porque visualmente a gente consegue ver uma espécie de reflexo sobre o material. Essa é uma textura muito prática de criarmos. Nós temos também outras visualizações, como por exemplo essa imagem. Como ele é um material reciclado, geralmente ele tem algumas imperfeições e algumas manchas ou até remendos que vão deixar o aspecto do material mais rústico. Para a gente configurar essa propriedade, eu já separei a textura. Eu encontrei uma textura bem grande aqui, olha lá. É exatamente o que a gente precisa para poder ter mais qualidade. A partir dessa textura, também nós temos o mapa Bump, que vamos utilizar para criar efeitos de relevo sobre a superfície do material. Ok, já temos a ideia geral da textura. Vamos abrir o SketchUp para poder configurar o nosso material. Vou abrir o Framebuffer para a gente visualizar a cena até o momento. Olha lá. Essa configuração não é a propriedade que nós queremos criar, tá bom? Isso aqui é apenas um mapeamento que já veio com o objeto. Nós vamos criar o nosso material do zero a partir do SketchUp. Vamos clicar no novo material. Vamos colocar o nome para ele de lona. E vamos selecionar na pasta a nossa textura principal. Vamos dar um tamanho inicial para essa textura de 1 metro, por exemplo. Vamos clicar em OK. Como essa textura é muito maior, nós podemos colocar tamanhos maiores também para ela, tá bom? Vamos primeiro testar o nosso material. Eu vou selecionar o Puff para que a gente possa configurar a propriedade. Como a configuração da cadeira tem uma forma mais orgânica, o ideal é que você utilize o Sketch V para criar o mapeamento. Aqui nós vamos selecionar todo esse objeto e aplicar a textura base para que a gente possa configurar essas propriedades, tá bom? Ok, o nosso material está aplicado, porém, como podemos perceber, o seu tamanho é muito pequeno e a textura não foi mapeada corretamente devido à forma do objeto. Vamos selecionar todo esse objeto, selecionando da esquerda para a direita, e com a ferramenta Sketch V, vamos clicar com o botão direito do mouse e escolher Box Map. Ok, já temos o mapeamento aqui do objeto. Nós podemos aumentar essa textura. Como você pode perceber, a textura está mapeada, mas não está com um tamanho interessante. Vamos aumentar o valor para 2 metros, por exemplo. Olha lá, já temos uma visualização bem mais legal aqui da textura. E você pode modificar essa propriedade de acordo com a configuração do seu projeto, tá bom? Então aí já temos a textura aplicada. Ok, vamos também adicionar a textura para a cadeira. Vamos selecionar todo esse objeto, vamos entrar dentro do grupo. Clique Ctrl letra A para poder selecionar tudo. E em seguida aplique o material, selecionando essa configuração. Mesmo com a textura já aplicada, nós vamos utilizar o Sketch UV para poder fazer o mapeamento também, ok? Selecione a propriedade Sketch UV com o botão direito do mouse, escolha Box Map. Ok, já temos a textura do nosso material aplicada. Vamos sair dessa visualização. Vamos voltar à nossa cena. Perfeito, já podemos utilizar as propriedades do material. Vamos até o Asset Editor. Para que eu consiga manter essa configuração no meu modelo, eu vou copiar a textura e colocá-la na opção de reflexo. Lembre-se que essa opção também é apenas para poder manter a textura no objeto. Vamos selecionar no reflexo o mapeamento e habilitar a visualização na viewport. Vamos voltar uma vez. E esse processo é necessário para que possamos substituir a nossa textura já mapeada no objeto pelo mapeamento follow. Vamos clicar com o botão direito do mouse, vamos recortar essa textura, entrar dentro do slot do diffuse e adicionar o mapeamento follow. Como nós percebemos, o nosso material ele vai ter essa propriedade. Vamos adicionar na cor 1 a textura e na cor 2 nós vamos copiar essa textura e adicionar dentro do slot utilizando a configuração Color Correction. Vamos colar a nossa textura aqui
e modificar a configuração Brightness. Vamos aumentar um pouco aqui o seu valor para poder criar o efeito de brilho. Lembre que você não deve utilizar essa propriedade com intensidade muito grande para que o seu material não fique muito claro. O material que vamos simular aqui, ele tem um efeito mais de desgaste. Vamos voltar uma vez. Ok, vamos voltar mais uma vez. Ok, já temos a configuração do nosso material. Para esse material, nós também podemos utilizar alguns recursos para deixar ele um pouco mais desgastado. Você também pode criar um mapeamento mix dentro dessa configuração Follow. Então, olha lá, vamos selecionar essa propriedade, vamos até a cor 1, vamos recortar a textura novamente, vamos entrar no slot e adicionar agora a propriedade Mix. Nessa propriedade, eu vou adicionar no canal A a minha textura e habilitar agora essa visualização na viewport. Vamos voltar uma vez. E na cor 2, eu vou adicionar uma tonalidade um pouco mais próxima do marrom, olha só, para poder criar alguns efeitos de manchas sobre esse objeto. Vamos voltar uma vez. E na propriedade de textura, nós vamos adicionar um mapeamento que também está disponível na pasta. Olha lá, vamos escolher textura Bitmap. Vamos selecionar a nossa textura Old Bump e clicar em abrir e voltar uma vez. E essa configuração Mix vai dar esse efeito de mais manchas aqui, olha, para a nossa textura. Você pode controlar esse parâmetro aumentando ou diminuindo esse valor. Vamos voltar uma vez. Já temos a nossa textura pronta aqui. Agora podemos deletar a textura do reflexo e configurar o mapeamento Bump para conseguir ter o resultado final do nosso material. Vamos até o mapeamento Bump, vamos clicar em Bump, adicionar a textura a partir da pasta. A textura que já temos aqui, olha lá, vamos clicar em abrir, voltar uma vez e reduzir o valor do multiplier para 0,01 para que a gente possa testar. Eu preparei uma segunda visualização dessa cena, eu vou clicar na cena 2, para que a gente possa renderizar e testar esse material. Vamos clicar em Render para ver o resultado, vamos lá. Ok, após o render terminar, já conseguimos um efeito bem interessante aqui da textura, olha só. Vamos aumentar um pouco mais a configuração Bump para ter mais resultado. Eu vou selecionar o Region Render em uma parte menor. Vamos voltar até o Asset Editor e na configuração Bump vamos aumentar um pouco esse valor para 0,05. Geralmente a gente faz essa configuração de uma forma bem sutil para que você possa testar aos poucos. Então vamos clicar em Render novamente para ver o resultado. Após o render terminar, olha só o resultado que nós conseguimos utilizando a configuração Bump com um valor um pouco maior. Você pode continuar aumentando esse valor, mas eu recomendo que você faça um teste de qualidade da sua imagem. Como eu estou trabalhando com imagem de baixa qualidade, esse efeito pode ficar mais evidente depois que a gente fizer a configuração ou não, tá certo? Nessa visualização o efeito está funcionando corretamente e nós podemos modificar o Bump para mais ou para menos, dependendo da necessidade do material. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal para receber sempre os nossos vídeos em primeira mão. Também habilite as notificações do canal para não perder nenhum vídeo desse desafio. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!